Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas. Vamos entrando. Bom dia, bom dia, bom dia! Nossa segunda-feira iniciando aí friozinho aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? Bem friozinho aqui no Rio Grande do Sul. Quero saber a cidade onde vocês estão aí, se está frio, se está quente. Aqui começou a esfriar, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio aí do Café das Sabidonas. Se você perdeu algum episódio, você consegue assistir pelo YouTube. Basta digitar lá Café das Sabidonas e também consegue escutar aí pelo Spotify. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu conectei tudo na velocidade da luz aqui para vocês, tá bom? Então vocês conseguem assistir a outros episódios aí, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Nós estamos em uma praticamente minissérie aí, falando sobre peelings, né? Nós já falamos sobre barreira cutânea, já falamos sobre manto hidrolipídico, já falamos sobre peelings de forma geral, sobre preparo da pele, reparo da pele no pós. Então, se você perdeu algum episódio, basta digitar lá Café das Sabidonas que você vai ter acesso aí a todos os episódios, tá bom? Nosso episódio de hoje eu resolvi trazer um ácido, um peeling aí que é muito comum no nosso mercado e também muito utilizado. E eu sempre gosto de dizer para vocês que se a gente decide que o peeling ele é vilão ou ele é mocinho, a depender, obviamente, da forma como nós utilizamos ele e também sobre concentração, sobre pH, sobre frequência, né, e modo de uso. Quando nós falamos bom dia, Almaira, bom dia. Deixa eu prender meu cabelinho aqui. Que eu consigo, não sei, gente, mas eu com o cabelo preso, sabe quando você se concentra melhor? Sou dessas aí, entendeu? Então, sobre o nosso ácido salicílico aqui, tudo depende do modo de uso, né? Não só do ácido salicílico, mas dos ácidos de forma geral. Esses tempos eu trouxe para vocês um post no meu Instagram onde eu questionava vocês, né? Se o ácido salicílico ele fosse assim tão excelente, né? Tão eficaz aí para o uso skincare, por que que muitas pessoas ainda continuam com acne? Se 100% dos produtos que são voltados para acne, né? Quando nós paramos numa farmácia, por exemplo, se você digitar aí, né, no nosso Google, produtos para acne ou para controle da oleosidade, 100% desses produtos eles terão ali pelo menos o ácido salicílico numa concentração a 2% ou tu me traz um pouquinho de água, por favor? Esqueci de pegar minha aguinha aqui. Ou pelo menos eles vão ter o ácido salicílico como algumas marcas aí a 10%, a 15%, que já tem, nossa, já é super agressivo aí. Então eu fiz esse questionamento, né? Se ele realmente fosse tão bom, por que que as pessoas ainda estão tendo acne e por que que as pessoas ainda estão tendo oleosidade, né? A Rosane perguntou aqui, entre agora, onde posso ver os outros vídeos, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify? Rosane, basta digitar lá Café das Sabidonas que você vai ter acesso a todos os outros episódios que nós já realizamos ao vivo aqui. Toda segunda-feira às 7h30 nós temos os nossos episódios ao vivo e depois eles acabam subindo aí para as outras plataformas, tá bom? E aí eu fiz esse questionamento, né? E aí no meu direct surgiram muitas dúvidas, né? Mas então, Grazi, qual seria o melhor peeling ou o melhor ácido aí para tratar a acne, né? Se a gente for buscar a lâmina técnica do ácido salicílico e buscar aí pelo mecanismo de ação dele, realmente ele é sim um dos melhores peelings aí para tratar, né, a acne e a oleosidade. Junto do ácido azelaico, a gente pode estar utilizando aí o ácido pirúvico, como eu já mostrei. É um estudo aqui para vocês também, tem vários outros peelings. A questão aqui tem princípios ativos, tem compostos aí que eles foram desenvolvidos para serem utilizados em consultório. E tem princípios ativos que eles foram desenvolvidos para serem utilizados no skincare de uma forma que ele não agrida a barreira. O que acontece quando a gente pensa no mecanismo de ação aí do ácido salicílico, né? A 2%, e aí é que tá, né? Algumas empresas elas não trazem a concentração desse princípio ativo no produto. Então, a gente nunca sabe qual é a concentração exata que está tendo daquele
ácido ali naquele produto. Pela legislação, né, teoricamente, ele deveria vir sempre a 2% para uso skincare. Mas não é isso que nós vemos na grande parte dos produtos aí. E aí o que acontece? O ácido salicílico, gente, ele tem uma grande afinidade por lipídios, né? Então ele vai agir lá nas nossas camadinhas lamelares, né? Dissolvendo, diluindo aí essa camada lamelar. Ele também, a 2%, ele já tem uma ação queratoplástica. O que é isso, né? Ele vai agir aí no processo de queratinização dessa pele. Quando a gente fala sobre fisiologia cutânea, sobre renovação celular, a gente precisa lembrar que a nossa pele, ela leva em torno aí de 28, 30 dias a sofrer esse processo de renovação completo, ou seja, lá das camadas mais profundas para as camadas mais superficiais, esse processo de renovação, ele leva um tempo. Quando nós damos um estímulo para essa pele, ou seja, quando nós utilizamos aí um ácido a fim de acelerar esse processo de renovação, nós precisamos obrigatoriamente esperar o tempo da pele responder. Não adianta a gente ficar dia sim, dia não, dando um estímulo para essa pele de renovação sem que a gente espere o total desprender, né, o total processo de renovação e de cicatrização dessa pele. Quando a gente fala, o ácido salicílico ele é comedolítico, excelente, ele ajuda muito nessa questão de comedões, poros obstruídos, né? Nesse processo de hiperqueratinização da pele, então ele ajuda a afinar um pouco mais o extrato córneo. Ele é excelente para muitas coisas. Agora, utilizado diariamente no skincare, ele está sim sendo ali um agressor de barreira. Por quê? Porque ele está justamente dissolvendo, né? E aí é isso que a gente precisa pensar. Quando eu falo para vocês, a gente não pode se basear em nomes de produtos cosméticos e nem nos claims, aí nas promessas dos produtos cosméticos. Nós precisamos nos basear aí no princípio ativo e tentarmos identificar ali qual é a concentração, o que mais está demandando ali naquele produto e aí focar no mecanismo de ação desse princípio ativo. Aí na lâmina, se vocês digitarem lá numa busca rápida, né? Inclusive tem um post no meu Instagram onde eu compartilhei com vocês a ficha técnica completa do ácido salicílico que eu mesma coloquei ali para vocês, várias informações dele, inclusive sobre como que ele, de um princípio ativo super benéfico, como que ele pode se tornar um agressor de barreira, né? Eu coloquei ali para vocês, por quê? Na ficha técnica dos princípios ativos, eles colocam, por exemplo, ácido salicílico a 5%. E aí ali eles descrevem o mecanismo de ação daquele ácido salicílico a 5% num pH 3,5. Ácido salicílico a 10% num pH 3,5, num pH 4, qual é o mecanismo que ele percorre? Ácido salicílico a 2% num pH 3,5, num pH 4, qual é o mecanismo que ele percorre? Então, o mesmo princípio ativo, ele tem diferentes abordagens aí a depender da concentração e do pH dele. Se vocês digitarem lá ácido salicílico e baixarem a ficha técnica dele, ou se vocês forem no post do meu Instagram e digitarem lá ácido salicílico, vocês vão perceber que a 2%, esse ácido salicílico, ele já tem uma ação na nossa microbiota. Por quê? Porque um dos mecanismos aí do ácido salicílico é ser bactericida. Então, a 2% ele já tem uma ação nessa nossa microbiota. Aí vem o estímulo, né? O quanto que você precisa estimular com aqueles 2%, né? Se você já tem o estímulo, deu ali 1-2 vezes na semana, você precisa esperar aquele ácido agir. Por quê? Porque a intenção do ácido salicílico não é modular aquela microbiota. Não, muito pelo contrário. Ele vai lá e ele simplesmente tira tudo aquilo. Basicamente, eu não gosto muito de usar esse termo, né? Mas basicamente como se fosse um antibiótico, né? O antibiótico, ele entra no nosso organismo e ele não tem muita noção ali de quem que ele vai matar ou não, né? Ele simplesmente dá o comando de matar todo mundo. É basicamente assim que o ácido salicílico funciona na microbiota do tecido cutâneo. E aí, o que você precisa fazer? Dar o estímulo e aguardar ele cumprir aquele mecanismo de ação. Por que a gente recebe, e é muito comum, pessoas, né, com peles acneicas e oleosas aí, por que a gente recebe em consultório essas peles
ainda com muita acne, ainda com muita aí de uma oleosidade, já torna a pele aí extremamente sensível, reativa. De uma pele oleosa passa a ser uma pele oleosa desidratada, né? Porque ele acaba rompendo aí essa queratina, essas lamelas, dissolvendo essas lamelas para favorecer a permeação de outros princípios ativos. E esse é um ponto. Muitas pessoas que usam ácido salicílico na rotina, elas não utilizam nenhum outro produto para repor essa barreira de hidratação e proteção. Então, elas utilizam o ácido salicílico, ele acaba tendo essa ação já queratoplástica aí, já tendo uma ação bactericida, mas elas não utilizam nenhum outro produto para ajudar a repor esse manto de hidratação. Então, se a gente for pensar estrategicamente, ele não é um princípio ativo para ser utilizado diariamente no skincare. Quando a gente pega pacientes de acne, vocês devem concordar aí comigo, inclusive quero que vocês falem aqui nos comentários, normalmente a pessoa utiliza o quê? Um sabonete com ácido salicílico, né? Quando ele não vem combinado aí com ácido glicólico, com outros tipos de ácido, então essa agressão ela já começa no sabonete. Em seguida, ela vem com um sérum com mais ácido salicílico e às vezes ele vem combinado com outros tipos de ácidos ou até mesmo com a niacinamida. A Grazi, mas a niacinamida ela tem ali um potencial hidratante, anti-inflamatório, mas esse não é o mecanismo principal da niacinamida. E também muitas indústrias elas não trazem a concentração daquela niacinamida para a concentração do ácido salicílico. Então muitas vezes a gente tem uma maior concentração de ácido salicílico do que da niacinamida. Então ela não está conseguindo, ali servir de apoio realmente para ser um processo de reposição de barreira, de hidratação. E o processo da niacinamida, ela auxilia, né? E isso é um dos fatores que eu discuto muito também com as profissionais, né? A gente precisa entender o mecanismo principal do princípio ativo e quais são os mecanismos auxiliares desses princípios ativos, né? A niacinamida, ela não tem como objetivo principal a hidratação e a umectação, mas, através do mecanismo dela, ela contribui para uma hidratação e uma umectação. Parece complexo, né? Mas, na verdade, é só vocês entenderem que sempre, né? Principalmente quando a gente trabalha com ácidos ali, baixa a ficha técnica, entende em que concentração exatamente ele está agindo ali e de que forma ele está agindo. E tentar mesclar isso. Grazi, então quer dizer que eu não posso usar o ácido salicílico na rotina skincare da minha paciente? Pode. Eu mesma utilizo, né, em secativos pontuais, em máscaras, né, uma vez por semana, de forma totalmente estratégica e sempre equilibrando aquela formulação ou equilibrando a formulação do pós, porque você não pode simplesmente agredir, né, aquela pele, aquele tecido e não repor fatores de hidratação, nutrição e reposições de barreira aí, certo? Então, o ácido salicílico é isso, né? Como, Grazi, que eu vou saber a questão da concentração, né? Se a indústria ela não coloca, tem algumas marcas que agora já estão colocando ali sim a concentração do ácido salicílico, não são todas, né? Mas algumas já colocam a concentração ali, o que nos ajuda minimamente a entender a agressão que ele está tendo no skincare. A grande estratégia para vocês aqui, para trabalharem com esses ácidos no skincare, e aqui não é só o ácido salicílico, a gente pode falar aqui do ácido glicólico, a gente pode falar do ácido mandélico, a gente pode falar dos retinóis aqui também. A regra é: sempre que você trabalhar com algum tipo de ácido que já tenha uma ação de renovação aí nessa pele, você vai precisar repor barreira de hidratação e proteção, e esse princípio ativo de renovação não pode estar em contato diariamente com a pele, salvo exceções de rejuvenescimento, ou seja, você pegou uma pele já mais madura, hiperqueratinizada aí, que você precisa acelerar muito esse processo de renovação. Aí sim você pode colocar ali 2, 3, até 4 vezes na rotina um retinol, por exemplo, de uma pele mais madura. Mas o que a gente mais recebe em consultório em relação ao ácido salicílico de questões de acne e oleosidade
são pessoas que estão aí na juventude, né? De 20, 25, 26. Ainda temos aí algumas mulheres na questão da acne da mulher adulta. E aí, peles extremamente sensibilizadas e desidratadas pela agressão contínua do ácido salicílico. Quando a gente fala isso, eu mostro muito para as meninas no Fórmula Home Care, sobre fazer a análise do skincare, né? Obrigada, minhas maravilhosas, obrigada. Quando a gente fala, eu desembucho a falar aqui, né? Mas obrigada, tá bom? Quando a gente fala sobre análise de produtos skincare, uma das primeiras coisas que as alunas do curso Fórmula Home Care aprendem é isso, né? Quais são os princípios ativos que essa paciente ela está exposta no skincare dela diário? Então vamos lá, vamos começar pelo sabonete. O que nós temos aqui nesse sabonete? Esse aqui é um sabonete que ele já tem ácido salicílico, ele já tem ácido glicólico, ele já tem aqui um potencial de renovação e também de agressão à barreira. O que ela está utilizando ali como hidratante diário, manhã e noite? Muitas vezes a mesma composição do sabonete também está nesse sérum de uso diurno e noturno, e aí muitas vezes ela vem com um protetor solar, né? Aqui a gente não vai entrar no detalhe do protetor solar, mas a gente fala muito sobre composição, sobre químicas de produtos. Pensa você ter rompido essa barreira de proteção e hidratação, você ter dissolvido as suas lamelas aí, você ter dissolvido a sua queratina, né? Porque é isso que ele faz também aí na pele, e depois vir com uma química gigantesca do protetor solar. E aí muitas pacientes relatam, eu sinto a pele arder. Claro que sim, né? Porque a pele está totalmente exposta e você vem com a maior das químicas no mundo da cosmetologia, que é a de um protetor solar, e simplesmente coloca em cima da pele. Claro que vai arder, né? Porque você está expondo a sua pele ali a diversos componentes químicos que são, sim, agentes sensibilizantes aí para esse tecido. Então não é para usar protetor. Aí vem as pessoas, né? Pegam os cortezinhos do café e saem falando um monte de coisa. Não, gente, não é que não é para usar protetor, mas é o que você está fazendo diariamente em cima dessa pele, né? A gente pode trabalhar com qualquer tipo de peeling, com qualquer tipo de ácido no skincare, desde que você equilibre todo esse skincare. Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Vamos pegar uma pele, o 80-20, né? O 80-20 serve para muita coisa, né? O 80-20 serve para alimentação. Então, quando eu pergunto para uma paciente o seguinte, olha, como que é a sua base alimentar? Ninguém é 100%, né? A não ser as nutris muito que seguem muito isso. Mas somos seres humanos, aí claro que a gente gosta de comer uma besteirinha, claro que a gente gosta de tomar um vinhozinho, né? Então, 80-20. Se 80% do tempo você se alimenta bem, tudo bem, os 20% do tempo você, né, se permitir ali a comer um docinho, comer uma besteira, enfim. A mesma coisa no skincare, né? E eu sempre gosto de trazer muito esse exemplo da alimentação para o skincare, porque muitas vezes as pacientes, gente, elas são pessoas leigas e elas não conseguem compreender quando a gente diz assim, esse produto ele é agressivo. Elas não conseguem dentro da cabeça delas entender o que é um fator, um agente agressivo e o que é um agente hidratante. Então eu sempre digo para elas, pensa uma coisa comigo, as maquiagens, aquelas maquiagens hiper pesadas, super maquiagens, elas são McDonald's aí, né? Você não vai comer todo dia McDonald's, por mais, né, a batatinha gostosa, o sanduíche gostoso, você não vai comer isso todos os dias. Então, aos finais de semana, né, uma ali no máximo 2 vezes na semana, tudo bem você comer um fast food. Mas agora todos os dias ele vai se tornar um agente agressor para o seu organismo, não é assim? Então as maquiagens a mesma coisa para nossa pele. E a mesma coisa os ácidos quando utilizados de forma indiscriminada e a depender do modo de uso aí desses produtos também. Então eu sempre digo, olha, 80% do tempo a gente vai cuidar, a gente vai nutrir, a gente vai hidratar, a gente vai proteger essa pele. 20% do tempo a gente vai utilizar estratégias aí para acelerar esse processo de renovação. Vamos entrar com máscaras renovadoras, secativos pontuais, aí tudo bem. Aí sim, aqui ele se enquadra bem. Como que vocês podem trabalhar de uma forma mais estratégica com o ácido salicílico no skincare aí das pacientes? Claro, quando nós estamos falando de poucas acnes, né? Vamos pegar lá, vamos do início, né? Acne grau 1 aí, certo? Como que você pode trabalhar aqui? Primeiro de tudo,
Aqui eu acho que eu vou entregar o grande segredo para vocês, que com certeza vocês vão conseguir se diferenciar nesse mercado. Claro que quem é aluna do curso Fórmula Home Care já faz isso de trás para frente, mas tirem os ácidos do skincare dessa paciente. Tirem os ácidos do skincare dessa paciente e vocês vão ver como num passe de mágica a pele começar a melhorar. Porque são peles que elas vêm sendo agredidas diariamente, constantemente, não só com o ácido salicílico, mas uma combinação muito arriscada de ácidos no skincare. Tirem, só tirem, diminuam a exposição da paciente a esses agentes agressores, porque eles sim se tornaram agentes agressores, são excelentes ácidos. O ácido salicílico é muito bom, o ácido azelaico é muito bom, ácido glicólico, ácido bandélico, mas eles estão se tornando agentes agressores quando utilizados diariamente. Então, só tira num primeiro momento, e eu sempre digo isso para uma paciente, né? Num primeiro momento, tudo isso que eu estou te falando aqui, todas essas abordagens, tu vai pensar assim, nossa, que loucura, mas como assim, né? Uma pele acneica, oleosa, e agora eu vou ter que começar a utilizar produtos aqui hidratantes e eu vou parar de usar os meus produtos de skincare que são voltados para acne e oleosidade. Num primeiro momento, tu vai me achar até maluca, mas faz o que eu estou dizendo, né? E depois de uma semana a gente conversa de novo. E é exatamente isso, né? Porque a gente dá tempo da pele responder aquele estímulo e a gente para de agredir aquele tecido. Quando a gente pega peles acneicas ali, vocês vão ver que a acne muitas vezes, elas mesmas, né? Elas mesmas estão piorando aquele quadro de acne delas, tá? Então o primeiro ponto é esse, tira, né? Passa a trabalhar ali com um sabonete menos agressivo. Você pode, e aí é que tá, né? Existem tantos princípios ativos, gente, só dentro do curso Fórmula Home Care, dentro da plataforma, vocês encontram mais de 300 princípios ativos, é muito princípio ativo. Que ao invés deles agredirem, eles estão ali sendo benéficos para a pele. Então, ao invés do sabonete da sua paciente, você colocar um ácido salicílico, quem sabe você não coloca aí um Epicutin TT, por exemplo, né? Que é derivado aí do ácido, do ácido, que ele é derivado aí do óleo de melaleuca, né? Também já é bactericida, fungicida, só que ele não se torna um agente agressor. Coloca um extrato de amamelis ali também para equilibrar essa microbiota, já vai ter uma ação ali também bactericida, né, entre vários outros benefícios. Então, a gente consegue trabalhar com os princípios ativos sem que eles se tornem fatores agressores. Então, tira esse sabonete de ácido, não precisa pedir para sua paciente jogar esse sabonete fora. Não, porque ele vai ser útil. É só você realocar, organizar ele de uma melhor forma dentro desse skincare. E trabalhar com o sabonete, desde o sabonete, menos agressivo possível, né? Então, numa base Singed, num pH equilibrado aí, com princípios ativos que sim, são bactericidas, fungicidas, né? Mas que eles não sejam agressores de barreira, certo? Esse sabonete que a sua paciente já tem de ácido salicílico, você vai estar direcionando aí, né? Ou para uma pele hiperqueratinizada, de 2 a 3 vezes na semana, como uma pele masculina. Pensa, olha só que loucura, né? Assim, eu sempre pergunto para paciente, quantas vezes na semana você utiliza esse sabonete que diz ter aqui, né? 5% de ácido salicílico nesse sabonete. Eu utilizo todos os dias, manhã e noite. Gente, ácido salicílico a 5% no skincare é para uma pele masculina hiperqueratinizada, né? Pega aquelas pessoas que fazem fisiculturismo, por exemplo, que a pele é super espessa, que é uma pele grossa mesmo, que você precisa ali afinar aquele tecido. E ainda assim, você vai utilizar esse ácido salicílico a 5% umas 3, 4 vezes na semana, para uma pele hiper queratinizada. Pensa você, a sua paciente, uma Cinderela, uma bonitinha com a pele ali, ó, fofinha, entendeu? Fazendo isso diariamente no skincare. O que vocês acham que vai resultar? Daqui a pouco pode resultar, inclusive, numa dermatite, numa sensibilidade mais grave, entende? Então é isso, né? Primeiro de tudo, entender a forma de uso, né? Primeiro, entender a composição daquele sabonete, né? A concentração dele ali, o que ele está realmente fazendo. Entender o modo de uso da paciente dele no skincare e reduzir. Você não precisa pedir para ela jogar fora, não, a gente vai reduzir, a gente vai colocar ele de uma forma mais estratégica nesse skincare, certo? Para pacientes que não têm muita acne, tem acne aí grau 1, né? Você vai direcionar ali no máximo 2 vezes na semana. E aí eu gosto de combinar esse sabonete que já tem esse ácido salicílico, que muitas vezes está combinado com ácido glicólico aí também.
eu gosto de combinar eles antes dela utilizar a máscara de manutenção. A máscara de manutenção, gente, é um dos meus, eu costumo dizer, né, é um dos meus grandes segredos aí. É onde realmente eu consigo potencializar absurdamente o skincare das minhas pacientes. Nessa máscara de manutenção é onde, geralmente, normalmente, eu coloco ali os renovadores, né? Não trabalho com renovadores extremamente agressivos, né? Normalmente trabalho com renovadores bem suaves. Posso colocar ali fatores de crescimento, posso colocar ali princípios ativos para trabalhar essas hipercromias pós-inflamatórias. Porque essa máscara de manutenção, ela já vai ter uma concentração um pouco mais elevada, ela já vai estar num pH levemente ácido, né, em torno de 4, 3,5, que isso também a gente precisa observar aí o comportamento da nossa paciente com essas máscaras. Então, se é uma paciente comportada, a gente pode brincar um pouquinho mais com essa máscara. Se é uma paciente que você não conhece, né? A gente trabalha num pH mais equilibrado, porque vai saber, né? O que acontece? Elas começam a utilizar a máscara, utilizou uma vez na semana, amei, nossa, minha pele ficou perfeita, vou começar a usar mais. E aí, naquilo ali, elas estragam a pele, entende? Então, por isso que eu digo que a gente tem que observar o comportamento da paciente. Mas voltando, né? Eu gosto de utilizar aí o sabonete, né? Que tem essa ação mais renovadora, junto com essa máscara de renovação. E bem disperso. Então, se ela vai utilizar 2 vezes na semana, ela vai utilizar ali numa terça e num sábado, né? Bem disperso aí, para que a pele tenha tempo, né, de sofrer, né, entre aspas, aqui, tudo que nós estamos preconizando ali naquela pele, certo? Então, ela não precisa se desfazer desse sabonete. Você só vai recolocar ele de uma forma mais estratégica e menos agressiva. E nesse outro intervalo, um sabonete que tenha uma ação mais hidratante, mais reparadora, certo? Um outro ponto aqui é sobre, antes de entrarmos na acne grau 2, é sobre os... até vou pegar pra vocês aqui os frascos. Não sei se os meus frascos estão aqui. Oxi. Enfim. Eles não estão aqui. Mas eu queria mostrar pra vocês a questão dos frascos, né? Infelizmente não, né? Porque eu amo a internet. Mas a internet, ela tem um lado muito positivo e ela tem um lado destruidor, né? Eu costumo dizer assim, nossa, a internet ela destrói peles, porque o que tem de informação equivocada, o que tem de informação errada no nosso mercado, muitas vezes algum produto ele viraliza, né? Porque alguma influencer utilizou e ainda utilizou de forma errada e aí aquele produto viraliza. Então, 80% das suas pacientes passam a usar aquele produto de uma forma completamente errada, aparecem com as peles aí destruídas porque uma informação foi passada errada. Então, nós que somos profissionais da área da saúde estética, é aquilo que eu sempre digo, né? Eu sozinha não vou conseguir aumentar o nível de consciência de milhões de pessoas, né? Eu preciso de vocês, né? Porque vocês que detêm a informação desde a base, sabem o que é certo, sabem o que é errado, vocês têm uma obrigação para com a saúde das pacientes de vocês, trazer esses conteúdos informativos do que é certo, do que é... o áudio tá baixo, é porque eu tô longe do microfone. O que é certo e o que é errado. Melhorou? Melhorou para vocês? O que é certo e o que é errado aí para as pacientes de vocês, certo? O que acontece? Normalmente, esses produtos que são voltados aí para acne, muitos deles já tem aquelas escovinhas. Sabe aquelas escovinhas? Eu queria mostrar bem para vocês o meu frasco aqui, mas eu tô sem. Esse daqui é sem, né? Esse aqui é só espuminha. Então, além delas utilizarem ali um ácido extremamente agressivo para a pele, né, no uso diário, elas ainda vêm com aquelas escovinhas, né? Com aquelas... tem vários tipos, não só dessas do sabonete, mas aquelas que elas esfoliam a pele. Aí vem outras pessoas dizendo, tem que esfoliar a pele de 2 a 3 vezes na semana. Gente, pensa a agressão, eu fico louca com isso, sabe? Porque as pessoas veem essas coisas na internet e saem replicando, e aí cada vez a pele vai piorar mais, não vai melhorar. Então, pensa vocês, ela já utiliza um ácido ali naquele skincare, que já tá sendo agressivo. Aí ela vem com os esfoliantes, né? Os esfoliantes que eu já expliquei para vocês em outros cafés também, né? Nós temos um café só sobre esfoliantes aí, que é a depender do modo de uso, tamanho do grânulo. Então, quanto menor esse grânulo, maior a minha agressão. E normalmente elas utilizam ali esfoliantes com um grânulo muito fininho.
Então, além daquelas já estarem com aquela barreira completamente comprometida, elas ainda vêm e esfoliam mais ainda aquilo ali, né? Ainda depois de tudo isso, passam um produto, né? Um sérum, um creme com ação de ácido salicílico. É uma loucura. Então, tem que observar o frasco, né? Como que essa paciente está utilizando esse produto, qual é o tipo de frasco, qual é o tipo de pressão que ela utiliza na pele. Eu sempre faço um trabalho com as minhas pacientes no consultório que é: pega o produto que você aplica, né, e coloca na quantidade, pra mim aí, a quantidade que você aplica desse produto e me explica um pouco como que você utiliza ele na pele. Aí, show de horrores, né? A gente vem, os movimentos, né, a força empregada naquele tecido, a quantidade de produtos, tudo isso influencia, gente. E cada vez que eu trago um conteúdo pra vocês, que eu falo sobre isso, né, olha, produto cosmético é produto químico, nós precisamos obrigatoriamente ter responsabilidade com produtos químicos, é um produto químico, e ácido mais ainda, né? Então a gente não tá aqui brincando de formular, a gente não tá aqui brincando de passar creme, não, é um produto químico, existe ali um risco químico quando essa paciente usa de forma equivocada, tá? Obrigada, Anne. Eu acho que eu aproximei um pouco mais o microfone aqui pra melhorar aí pra vocês. Eu tava longe do microfone mesmo, tá? Então é isso, tá? Dessa parte da acne grau 1 aqui, tá? Concentração aí pra vocês, né? De no máximo 2 vezes na semana. Sempre equilibrando, né? Esse skincare aí com um sabonete sem nenhum tipo de ácido. E o produto diurno e noturno que ela vai utilizar, aqui no sul, muitas vezes eu consigo utilizar o mesmo produto para uso diurno e noturno, sem ação de ácido, tá bom? A gente vai lançar mão aqui de princípios ativos anti-inflamatórios, hidratantes, moduladores, tá? Mas que eles não sejam aí, que eles não se tornem agentes agressores. Onde que você vai trabalhar com esse ácido salicílico numa concentração um pouquinho maior aí de 5%. 5% é mais do que o suficiente para um skincare, tá? Você pode trabalhar ele com um secativo pontual. Então tem até aquelas canetinhas ali. Não sei se eu tô com alguma daqui. Deixa eu pegar pra vocês. Olha, eu não sei onde foi. Eu não sei onde foi. Eu acho que eu gravei e deve estar na outra parte ali, mas enfim, vocês podem trabalhar com eles com um secativo pontual, que vem uma canetinha com um aplicador pontual. Esse aplicador pode ser em forma roll-on, esse aplicador pode ser realmente como uma canetinha que tem umas sardinhas na ponta para ela aplicar pontualmente em cima daquela acne. E aí é aquilo que eu digo, né? Se é uma acne interna, não vai adiantar você passar um secativo pontual, né? Claro que não vai adiantar, mas se são acnes ali que a gente já tem, né, grau 1, enfim, já tem um pouquinho de pápula, de pústulas, você consegue ter essa ação do secativo ali. Então, onde que você vai empregar ele aí? Secativos pontuais para essa paciente utilizar quando for preciso, né? E em máscaras de manutenção. Quando e como que ela vai utilizar essa máscara de manutenção vai depender aí da idade dessa paciente, né? Então, é o que eu sempre digo, pacientes mais novas. Inclusive, eu postei, acho que na sexta-feira, para vocês, um caso de uma paciente que eu tratei, né? Em pacientes mais novas, você não precisa dar... vamos lá, regrinha, né? Eu gosto muito de regrinhas. Quanto mais nova a paciente, menos você precisa expor ela a essas máscaras de manutenção ou ativos renovadores, porque elas já têm um alto índice de renovação e um processo de renovação mais acelerado, diferente de pacientes mais velhas. Então, você não vai trabalhar da mesma forma uma paciente, por exemplo, de 20 anos, com uma paciente que já está com acne da mulher adulta, com 38, 40 anos, por exemplo, né? Então, são abordagens diferentes aqui, certo? Pacientes mais novas, menos agressão, né? Pacientes aí de peles mais maduras, não é que ela vai ter mais agressão, mas você pode brincar um pouco mais com essa máscara, colocar ali para uma ação de 2 até 3 vezes na semana, a depender do grau de acne, espessura da pele, fototipo dessa pele. Então, não é uma coisa assim, tipo, para todo mundo, né? Por isso que eu bato tanto na tecla desses métodos prontos e engessados. Não tem como você desenvolver um único produto,
tá bom? E dizer que esse único produto ou que esse único peeling, que é essa única formulação, ela vai dar para todos os pacientes. Gente, não é assim que funciona. E aí a gente vê muitos profissionais ensinando aí a trabalharem com peelings somente pela espessura da pele. Meu Deus, que forma grotesca de falar sobre a fisiologia, né? Porque o que acontece aqui não é só sobre a espessura da pele. Não, a gente tá falando sobre fototipo. Ainda no nosso outro café eu falei pra vocês, né? Que uma profissional tinha ensinado aí as alunas sobre eritema da pele. Ah, para saber se a pele tem eritema, você pega gás e raspa na pele. Se levantar eritema é porque a pessoa tem tendência a eritema, é porque assim, gente, não é possível uma coisa dessas, né? A mesma coisa é o fototipo, a questão do eritema, da sensibilidade, ela está muito correlacionada com o fototipo dessa paciente, entende? Então não é uma coisa assim tão banal, né? Então a gente precisa sim entender sobre composição. Não tem como a gente falar sobre peeling, não tem como a gente falar sobre formulações, né? Prescrições cosméticas aí, se a gente não entender sobre composição e sobre mecanismos de ação. O que exatamente esse produto, esse princípio ativo está fazendo dentro daquele produto, tá? Aí eu coloquei pra vocês aqui então, ó, então de 2%, a partir de 2%, porque muitas vezes a gente vê aquele produto cosmético escrito ali, né? Sabonete, sérum, 2% de ácido salicílico. Aí você vai pensar assim, ó, é de cair os butiá do bolso, como falamos aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, Rafa, é de cair os butiás do bolso, como falamos aqui do Rio Grande do Sul. E parecem coisas muito complexas, né? Parecem coisas muito, nossa, é muito complexo. Não, e eu sempre digo isso, né? A partir do momento que você entendeu a base, que o que é a base é a fisiologia, a partir do momento que você entender a base e você entender sobre o princípio ativo em si, aqui você matou a charada. Ninguém mais vai te enganar, ninguém mais vai te vender o que não é, entende? Você começa a ter um olhar mais crítico para isso. E não é difícil, né? Vocês sabem que na nossa semana, sempre nas nossas aulas que eu trago para vocês ao vivo aí, fora os cafés, né? Eu sempre trago de uma forma muito, mas muito didática todos esses assuntos para que de fato vocês entendam o que vocês estão aplicando, tá? Eu tenho o rosto igual ao seu, gostaria que minha pele ficasse mais clara. O que deveria fazer? Eu aqui estou com um protetorzinho com cor, né? Já falei pra vocês que eu trabalho bem em frente à janela e hoje eu tenho 1 milhão de coisas para fazer na rua. Então eu estou já aqui, ó, minimamente disfarçada para vocês. Eu sou um fototipo 2, né? Eu costumo dizer que eu sou quase um fototipo transparente. Pela classificação de Fitzpatrick, eu sou uma classificação 2, mas eu tenho a pele muito, mas muito sensível à radiação. Então eu não suporto, por exemplo, ficar mais do que 10 minutos exposta ao sol sem proteção. Eu fico um camarão, fico muito vermelha. As minhas sardas aumentam absurdamente. Eu tenho sardas em todo o corpo, não é só no rosto, em todo o corpo mesmo. Então, eu cuido muito disso, né? Eu sempre tenho alguns clareadores, uniformizadores na minha rotina. Agora, eu tenho utilizado 80% do tempo os produtos da minha linha, que é da La Carte, né? Que são produtos aí não tóxicos, não agressivos. E uma vez por semana, eu faço as minhas máscaras aí uniformizadoras, né? Para manter as minhas sardas um pouco mais uniformes com o meu tom de pele. Porque senão elas ficam muito fortes e elas se sobressaem ao tom da minha pele. Então, eu faço essa jogada para manter elas uniformes aí. O que você precisa fazer? Uma consulta primeiro de tudo, né? E organizar um pouco melhor o skincare aí também para manter a uniformidade da pele, tá? Nem tava falando sobre sardas, a gente tava falando sobre acne, vamos voltar, tá? Vamos ver o que a Rafa colocou aqui, ó. Entrei resultado de acne sem ácido em 45 dias. Agora que fiz algo pontual. Olha que maravilhoso! Eu amo que eu consigo falar e vocês entendem e vocês já me trazem resultado na mesa, né? Olha a Rafa aqui, ó. Entreguei resultado de acne sem ácido em 45 dias. Agora que eu fiz algo pontual com ácido salicílico, somente se aparecer acne. E fiz uma máscara de manutenção, pois ela já está há quase 60 dias do novo skincare. Eu morro de orgulho disso, gente. Eu morro de orgulho, meu Deus. Amo mesmo, para vocês perceberem que não é algo que eu estou inventando aqui, né? A gente tem muitos, e aí vocês sempre perguntam, né? Onde que eu encontro um artigo que fale exatamente isso, né? A nossa fisiologia, ela é sim um quebra-cabeças, né? Só que a gente, a partir do momento que você entende o que é a pele, né? E como que essa pele reage
a esses princípios ativos, a esses ácidos, você consegue decifrar, digamos assim, todos esses estudos. Porque dificilmente você vai encontrar um estudo aí, como um ácido salicílico agressor de barreira, né? O nome principal. Não, mas eles colocam lá sobre o quanto essa pele suporta do ácido salicílico, a quantos por cento, a que pH. Enfim, voltando aqui, tá? Então, a 2% ele já tem uma ação significativa aí na nossa microbiota cutânea, porque ele já tem essa ação bactericida, certo? Diminui a exposição da sua paciente a esses fatores agressores, tá? Acnes aí, né? Acne já com nódulos, né? Já com cistos aí, só via tópica não vai funcionar. Você vai precisar tratar esse paciente aí de dentro para fora também. Vai precisar observar aí taxas, né? Principalmente aí de minerais, de vitaminas. Vai precisar de uma Nutri para trabalhar junto nesse skincare aí, certo? Então não vai ser aumentando. As pessoas têm isso, né? A gente precisa lembrar que nós somos profissionais, as pessoas, né? As nossas pacientes são pessoas leigas. O que elas pensam, né? Nossa, eu tô com uma acne interna, de nódulo aqui, já de cisto, né? O que eu fazer? Vou trabalhar com uma alta concentração de ácido salicílico para, né, ajudar. Não vai ajudar, né? Isso não é tópico, isso é interno. Tem que tratar de dentro para fora esse organismo aí. Não vai ser aumentando a concentração do ácido salicílico, como eu já peguei algumas pacientes, né? Não vai ser aumentando ali o ácido salicílico que você vai conseguir uma ação aí nessa pele, certo? Gosto muito, agora tá, né? Falei horrores do ácido, coitado, né? Coitado, eu amo o ácido salicílico aqui, gente. Eu trabalho muito com ele, principalmente para secativos pontuais. Eu tenho um secativo pontual aqui que ele é infalível. Inclusive, eu já coloquei para as meninas dentro do curso Fórmula Home Care. Vou colocar lá porque eu atualizei a formulação dele mês passado, eu acredito. Vou colocar lá na comunidade para as meninas. O meu secativo pontual, ele é infalível, eu amo. Simplesmente as pacientes são apaixonadas aí. Ele não deixa ardência, né? Não deixa aquela pele sensibilizada. Ele realmente consegue secar a acne em menos de 24, 48 horas aí. Tá? Então eu falei não falei mal do ácido salicílico aqui pra vocês, né? Eu fui trazendo alguns pontos de alerta pra vocês aí, certo? Então diminuam a questão dele no skincare aí da paciente e passem a utilizar ele de uma forma estratégica. Se vocês querem trabalhar com ele no skincare, trabalhem aí nas máscaras de manutenção, as quais vocês vão expor essa paciente de uma, no máximo 2 vezes na semana, né? Como nós já conversamos. Mas o grande X dele aqui é para ele ser trabalhado, gente, no consultório. E aí no consultório você deita e rola com o ácido salicílico, entende? Você pode trabalhar ele no sabonete com um pH já, eu sempre digo, né? Os meus sabonetes para uso em consultório, todos eles aqui, ó, tanto de pré-peeling, peles sensíveis, enfim, eles são pH 3,5. Né? Esse daqui, por exemplo, ó, ele tem ácido salicílico, ácido lático, ácido lactobiônico, né? Um pré-peeling aí. Então você pode brincar um pouco mais com esse pH e com esse ácido salicílico em consultório, certo? Eu acho que eu coloquei para vocês aqui a questão dele ser comedolítico, peraí. A questão dele ser comedolítico, né? Ele penetra aí no folículo e ele acaba dissolvendo esses comedões, limpando, né, os poros, aí desentupindo eles. Desentupindo é ótimo, né? Meu Deus. Desobstruindo, meu Deus, já pensou alguém pega esse recorte aqui agora? Jesus, meu Deus. Limpando e desobstruindo aí os poros, tá? Ele já tem essa ação comedolítica a partir aí também de 3%, certo? Ele tem uma ação queratolítica de 3 a 5%, então a gente vai ter, e aí muito vocês devem receber, as pacientes que fazem uso diário desse produto, já a pele um pouco mais escamosa, né? A pele já um pouco mais assim, soltando, né? O que quer dizer isso? E aí as pacientes, tá, eu tô renovando a pele. Mais uma vez, você fazer isso de vez em quando não tem problema. Agora, diariamente, você estar dando uma informação, aí vocês dão risada, né? Mas diariamente você está dando essa informação de renovação, você vai acabar causando uma dermatite ali por deficiência de barreira e lipídios dessa pele, certo? Então, de 3 a 5% ele já tem uma ação queratolítica, promove uma descamação controlada aí nessa pele. Por isso que as máscaras de renovação a gente coloca no máximo 2 vezes na semana, usando essas concentrações aqui, tá? Ele já tem, então, uma ação queratoplástica, a gente falou muito sobre isso aqui, né? Ele vai regular essa formação aí de queratina e esse espessamento da camada córnea, mas deve ser utilizado de forma controlada aí no skincare, certo?
Agora eu quero pegar as concentrações que eu coloquei para vocês aqui de consultório, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre eles aqui. Deixa eu só atualizar a minha página. Vocês dão risada, né? Mas é o que mais acontece. Depois as pessoas pegam aí os recortes. Olha só lá, doida, né? Falando, desentupindo poros. Nós estamos falando aqui, Lê, sobre o ácido salicílico, tá? Então aqui, uso consultório, tá bom, meus amores? Uso consultório, tá? Eu respeito muito os ácidos, tá bom? Respeito muito e eu sempre digo, né? Quando a gente sabe fazer o básico que funciona, a gente não precisa inventar moda, a gente não precisa inventar a roda. Eu sei que muitas vezes, quando a gente trabalha com formulações magistrais, a gente tem aquele sentimento de, nossa, eu vou criar uma formulação aqui e vai ser única e a gente fica com aquele sentimento, né? Num dado momento, você pode sim desenvolver uma formulação, né, maravilhosa e tal, mas aqui, quando a gente fala sobre peelings, a gente não precisa inventar a roda. Eles, por si só, eles já entregam muitos benefícios aí para a pele. O que você precisa controlar e saber aqui é realmente sobre concentração e pH. Você dominando isso aqui, dominando o fototipo de pele da paciente, amor, você entrega resultados incríveis fazendo o básico que funciona, tá? Então vamos lá, para uso skincare, e aqui é que vocês vão ficar de queixo caído, tá? Normalmente eu uso ele de 0,5 a 1%, no máximo 2% aí, tá? Para uso skincare, lembrando, né, de tudo que nós falamos durante toda a nossa live, pode ser empregado em secativos pontuais e máscaras de manutenção aí, certo? E aí aqui um ponto, ó, para as meninas que entendem sobre princípios ativos e não focam só nos ácidos. Nós temos o Acneol SR, que eu sou simplesmente apaixonada. O que é o Acneol SR? Ele é um blend de compostos aí, um blend de princípios ativos. Ele tem lá extratos botânicos, ele tem zinco e ele já tem o ácido salicílico. Então, normalmente, eu não trabalho com ácido salicílico e eu trabalho com o Acneol SR. E aí eu coloco ele ali num 3, 4%, a depender, né, de da pele que eu estou tratando. Mas eu sou simplesmente apaixonada. E exatamente, Lê, a Lê colocou aqui, ó, eu amo o Acneol e ele irrita menos. Exatamente, tá? Meu namorado tem muita acne nos ombros, mas é alérgico a ácido salicílico. Qual seria um substituto eficiente? Anne, aqui a gente pode trabalhar com o Verochic, você pode trabalhar com o Epicutin TT também, tá? Que é o derivado do melaleuca. E tem o Miracne. Se eu não me engano, o Miracne ele não tem, o Miracne, ele também, até vou abrir ele aqui para nós vermos, tá? Ele também é um blend de princípios ativos e eu acredito que ele não tem o ácido salicílico. Só não me lembro de cor aqui pra vocês. E a acne nos ombros, né? Ele tem que avaliar um pouquinho aí, Anne, as taxas hormonais, principalmente de testosterona, né? Então, excesso de acne nas costas e ombros, excesso de testosterona. Acne em excesso no peito, excesso de progesterona. É claro que isso não é uma regra para a vida, mas é algo para que a gente possa se guiar. Então, o ideal é ele fazer um examezinho aí para que a gente consiga ver, tá? Mas você colocando ali máscaras, Anne, e aí tem que ver, né, a espessura da pele dele. Você pode entrar com Verochic, Epicutin e também o Miracne aqui, tá? O Miracne, ele não tem ácido salicílico. Confere lá, mas eu acredito que não, tá? E aí você pode trabalhar com ele também. Essa combinação é excelente, tá? Já peguei pacientes que têm alergias a salicilatos, né? E aí a gente não pode trabalhar com ácido salicílico, então a gente precisa de outras alternativas aí também. Aí depois dá uma olhadinha, tô com a lâmina dele aqui aberta, mas aí depois você coloca lá. Você pode colocar na nossa comunidade também, ou me chamar ali no nosso grupo, que é a Anne maravilhosa. A Anne, ela é a nossa monitora aí do curso Fórmula Home Care. Você me chama ali, Anne, e a gente faz a formulaçãozinha aí pra ele, tá? Bem tranquilo. Grazi, fala um pouco do ácido salicílico na limpeza de pele. Deixa eu ver que horas são aqui. Sim, vou falar. Que isso, hein, gente? A minha equipe, por favor, aqui, gente, vocês rastreiem essa criatura aí e bloqueiem, por favor. Que isso? Uma hora dessas, gente, trabalhando aqui, não é possível. Mas enfim, tá?
Então, sobre o ácido salicílico, dúvidas no skincare. Gente, vocês ficaram, certo? Normalmente a gente vai trabalhar secativos pontuais, máscaras de manutenção aí, tá bom? Eu trabalho na concentração de 0,5 a no máximo 2%, quando eu trabalho com o ácido salicílico mesmo. E também trabalho com a questão do Acneol SR, tá? Vou pedir aqui, deixa eu ver se eu mesma consigo aqui, gente. Deu. Bloqueei. Um a menos, né? Para uso em consultório, certo? Quando a gente está trabalhando em peelings aí mesmo, tá? De 10 a 15%. Ah, pode trabalhar mais? Pode, né? A gente pode trabalhar com eles aí até 30%, né? Para questões de peeling. Mas é que normalmente eu não trabalho com ácido salicílico sozinho. Eu trabalho com ácido salicílico em outros blends, né? Então eu não carrego muito ele ali. Normalmente, e vocês vão entender muito isso daqui a pouco. Daqui a pouco eu tenho algumas. Eu acho que essa semana eu já vou conseguir falar tudo que eu tenho pra falar pra vocês dessas novidades. Mas eu preparei ali pra vocês algumas. Falta de respeito mesmo, Joyce. Se ele pega o Silvinho aqui na live, entendeu? O Silvinho já tá trabalhando uma hora dessa. Mas se ele pega o Silvinho aqui atravessado, entendeu? Que barbaridade, uma coisa dessas. Enfim, né, gente? E aí, por que eu não trabalho na concentração máxima do ácido salicílico, que pode ser até 30%? Porque normalmente eu faço uma combinatividade desse ácido salicílico com outros tipos de peelings aí também. Então eu nunca trabalho ele numa concentração máxima, tá? Vai de 10 a no máximo 15% aí. pH que eu utilizo em consultório, gente, é pH de peeling mesmo, né? Então de 3,5, às vezes um pouquinho menos ali, a depender de como que ele está combinado nesses blends de peelings aí, tá? Então, de skincare pra vocês, de 0,5 a 2, isso minha conduta, tá, gente? Minha conduta. Porque se vocês abrirem lá a lâmina do ácido, até me desconcentrei aqui, né? Se vocês abrirem a lâmina lá do ácido salicílico, vocês vão perceber que ele tá lá, né? De 0,5 a 10% para uso skincare. Está lá escrito isso, mas na minha conduta é de 0,5 a 2%, certo? Para uso em peelings aí em consultório, eu uso ele de 10 a no máximo 15%, porque eu trago essa combinatividade de outros ácidos aí também, certo? pH, né? pH do nosso ácido salicílico aí, para uso skincare, foi aquilo que eu expliquei para vocês, né? A gente pode trabalhar com ele num 3,5, num 4, a depender de como que você está colocando isso. Em consultório, eu sempre trabalho de 3,5, às vezes até um pouquinho menos ali, certo? Vocês vão perceber que a minha conduta, gente, de peelings, ela é extremamente segura, porque a gente não precisa causar uma grande agressão em cima do tecido para que então você tenha um resultado. Se você sabe o que você está fazendo, o básico ele vai funcionar, né? Então a gente não vai, aquilo que eu falo para vocês, a gente não vai super inventar a roda aqui. Não, a gente vai fazer o básico, sabe? O basiquinho bem feito com a nossa assinatura, é aquilo que a gente vai fazer ali, tá? Grazi, vamos falar do ácido salicílico na limpeza de pele, já vamos falar, tá? Grazi, até os 33 anos eu nunca tive acne, desde então sofro com acne e está manchando muito. O ácido salicílico é o melhor ácido para melhorar? Gi, não, né? Nós falamos isso durante toda essa nossa live aqui. Ele sozinho não, né? Provavelmente vai precisar de outros princípios ativos para agir aí nessas hipercromias pós-inflamatórias e principalmente tentar encontrar o que está causando essa acne. É aquilo que eu sempre digo, né? Se quando começamos a tratar um caso de acne, não adianta a gente só tratar superficialmente, porque senão você vai tratar, vai dar ali um mês e essa acne vai voltar de novo, porque a gente não tratou a causa dela. A gente precisa encontrar o que está causando isso no tecido aqui, tá? E aí tem que avaliar a avaliação de tudo, né? Ácido salicílico na limpeza de pele. Gente, eu utilizo sim sabonetes ali, muitas vezes utilizo no meu pré-peeling. Agora há pouco eu troquei o meu pré-peeling pelos meus esfoliantes enzimáticos, né? Eu acabei atualizando a formulação do meu peeling enzimático e aí troquei ele. Mas eu utilizava o sabonete, depende da pele, né? Aqui a gente tá falando sobre modo geral, assim, peles hiperqueratinizadas, acneicas e oleosas, tá? Eu utilizava já o ácido salicílico no sabonete, pra gente já trazer, né, essa diminuição aí do extrato córneo. E trabalhava com ele também no meu pré-emoliente. Aí depois eu troquei o meu pré-emoliente para os meus peelings enzimáticos aí também. Aí depois vem a emoliência, vem a extração, né?
e aí segue os passos. Mas eu não utilizava ele num pós-extração, né? Tudo que antecede a extração, eu utilizava o ácido salicílico aí, tá? O que você recomenda oral, gente, para acne, né? Não gosto de falar muito nessa questão porque envolve muitos fatores aqui. Qualquer coisa que eu diga, vocês já vão sair prescrevendo aí. A gente tem que avaliar esse paciente como um todo. Normalmente, eu sou muito pela base natural mesmo. Então, eu sempre pego uma Nutri para a gente normalizar esses fatores de minerais e vitaminas através da alimentação. Salvo exceções em que esse paciente realmente está com os exames muito ruins e aí ele precisa fazer uma reposição de nutricosméticos e aí a gente entra com esses nutricosméticos, tá? Tem sim alguns princípios ativos de uso oral que eu gosto de recomendar, mas é que tudo depende, enfim, a gente tem que avaliar o caso individual aí, tá? Amores, eu preciso desligar aqui, porque hoje eu tenho um compromisso importante na minha aulinha, né? Como vocês sabem, sou quase uma farmacêutica aí. Estou em semana intensa de provas, trabalhos e tudo mais. Essa semana nós temos uma grande novidade para compartilhar com vocês, que eu estou assim, ó... Eu tô numa coisa de ansiedade que eu já não estou me aguentando mais, tá? Eu acho que muitas de vocês já sabem o que é, mas eu acho que muitas de vocês não imaginam a imensidão do que é. Nós podemos sim trazer, meninas, depois uma live só sobre nutricosméticos voltados para acne. Posso trazer uma convidada de respeito aqui para vocês também para falarmos sobre esse tema, certo? Mas por hoje eu preciso finalizar aqui com vocês. Para quem perdeu algum episódio, vocês conseguem assistir tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Basta digitar lá Café das Sabidonas que vocês vão encontrar todos os episódios. E os últimos, pelo menos os últimos 6, 7 episódios, eles foram inteiros voltados aí para peelings, tá bom? Nós estamos também soltando episódios exclusivos do YouTube. O que é episódios exclusivos, né? Que vocês não vão encontrar aqui no Instagram, também não vão encontrar na rede vizinha, vão encontrar somente no YouTube. Então entrem lá e já se inscrevam no nosso canal do YouTube. Nós estamos aí muito próximas de bater a nossa primeira meta de inscritos no YouTube. Mais uma conquista aí que estamos assim muito pertinho. Então eu conto com cada uma de vocês, tá bom? Acredito que até a quarta-feira eu consiga trazer essa novidade que eu estou louca para contar aí para vocês. Quero agradecer a presença clássica de vocês aqui toda segunda-feira. Eu amo essa troca, eu amo estar aqui com vocês. E, no mais, o que eu posso falar é isso. Até quarta-feira eu trago mais novidades aí pra vocês. Amo vocês, que vocês tenham uma segunda-feira abençoada, iluminada, muito próspera, que os bons anjos abram as portas aí da prosperidade, da conquista pra vocês, tá bom? Beijo e até o nosso próximo café.